O número de cestas, na alternativa C, o número de cestas feitas em lances livres pelos dois rapazes. Então, se é pelos dois rapazes, eu tenho que somar os lances de um com os lances de outro. 0,45x mais 0,6y. Entendeu, Rafa? Entendi. Então, é só converter a porcentagem para número decimal e representar o que ele pediu. Depois ele pede para a gente escrever, né, o número de cestas feitas nos dois lances. Então, aqui eu tenho os lances do Raul, os lances do Caio. Se é um número feito pelos dois, eu tenho que indicar por uma soma, tá? Certo, galera? Sim. Sim. Vamos lá. Multiplicação de polinômios. Página 152. Multiplicação de monômio por polinômio. Observe a figura abaixo. Então, nós temos uma figura que foi dividida em duas partes, né? Então, a gente tem aí uma parte mede 3y, outra parte mede 4 e a base mede 2x. Então, nós temos uma figura que foi dividida em duas. Essa parte mede 3y, essa parte mede 4 e a base mede 2x. Aí ele fala assim: para determinar a área do retângulo maior, formado pelos retângulos 1 e 2, calculamos a área dos retângulos menores separadamente e, em seguida, adicionamos os valores obtidos. Então, a gente tem aí a área do retângulo 1, então ele fez 4 vezes 2x e chegou a 8x, né? E depois ele tem a área do retângulo 2. A área do retângulo 2 é 2x vezes 3y. Então, ele fez aqui, ó, 2x vezes 3y. A área desse retângulo, ele achou por 2x vezes 4, que é igual a 8x. A área desse, ele achou por 2x vezes 3y, que é igual a 6xy. Aí, ele quer a área do retângulo maior, que é a soma de 1 e 2. Então, ele fez lá 8x mais 6xy. Então, a área disso tudo aqui, ó, é 8x mais 6xy, que é a soma de 1 e do 2. Aí ele fala assim, ó, podemos também calcular diretamente a área do retângulo maior, ao multiplicar as medidas da base e da altura. Então, nós temos aqui que a base mede 2x, né? Mais a altura, que mede quanto? 4 mais 3y. Aqui a gente nem vai representar como vezes 2x vezes, porque é base vezes altura.
Esse carinha aqui, ó, representa a base. Esse daqui representa a altura. Aí, ele fala assim, note que essa última expressão indica a multiplicação de um monômio por um polinômio. Por que monômio? Porque eu tenho um cara sozinho aqui, um termo literal sozinho. Por que polinômio? Porque aqui eu tenho mais de um termo, tá certo? Aí ele fala assim, as duas expressões obtidas para a área do retângulo maior podem ser igualadas, pois representam a mesma área. Então, 2x vezes 4 mais 3y é igual a 8x mais 6y. É o que ele está falando, elas representam a mesma área, tá? Vocês conseguem enxergar que esse processo que eu fiz aqui é igual a esse? Não, a sua câmera não está aparecendo para mim. Quando isso acontece, Ana, você tem que sair e entrar de novo, porque o problema é da sua internet. Senão, depois você vai ter que assistir mas a aula. não foi. Você vai ter que reassistir a aula no YouTube, porque é o seu sinal que tá ruim, tá? Tá. Aqui, ó, galera, eu vou fazer o 2x vezes 4 e o 2x vezes 3y. Se eu fizer isso aqui, ó, vai dar exatamente isso, ó. 2 vezes 4, 8x, mais 2 vezes 3, 6. X vezes y, xy. Ó. Eu só resolvi de forma diferente, mas é a mesma coisa. É isso que ele está falando aqui, tá? Depois ele fala assim, desse modo, podemos concluir que a multiplicação do monômio 2x pelo polinômio 4 mais 3y resulta no polinômio 8x mais 6y, que é o que eu resolvi aqui para vocês verem, tá? Aí lá no quadro azul ele fala, para multiplicar um monômio por um polinômio, multiplique o monômio por cada um dos termos do polinômio e adicione os resultados. Multiplique o monômio, ó, por cada um dos termos do polinômio. Foi o que eu fiz aqui, ó. 2x vezes 4 e 2x vezes 3y, tá? Grifa esse quadrinho azul, galera. Estão entendendo, gente? Quando eu for ver o vídeo, eu vou entender melhor. Assim é muito ruim, Ana, para você assistir a aula. Será que não é o lugar que você fica que tem interferência de sinal, alguma coisa? Não sei, porque eu acho que é bug, que não vai... Porque tem horas em... Eu sempre fico no mesmo lugar, só que tem horas em que a câmera funciona e tem horas que não funciona. Por exemplo, na aula passada, eu acho que a sua câmera estava funcionando, dá pra ver. Já hoje não dá. Então, isso é variação do seu sinal. Às vezes pode ser o Wi-Fi que tem problema. Então, depende do sinal da casa que você, do lugar da casa que você tá, ele pega melhor, entendeu? Entendi. Pelo menos aqui em casa é assim, né? Que nem aqui eu tô num quarto, num escritóriozinho. Aqui eu tenho um repetidor de sinal, porque o meu aparelho tá lá na sala, então o meu sinal aqui não chega legal se eu não coloco o repetidor de sinal, né? Então pode ser que isso interfira. Aqui, ó, galera, vamos continuar. Ele fala lá embaixo, acompanhe alguns exemplos, né? Então ele dá lá a multiplicação de um monômio por um polinômio. 5x, né? Aí aqui ele tem 3 menos x. Depois ele tem AB vezes A ao quadrado mais 8A menos 17B mais 1. Então, aqui, olha só, galera, eu vou ter que
esse carinha vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro. Então, 5 vezes 3 é 15. X vezes 1 que tem aqui é x. 5x vezes 3, 15x. 5x vezes menos x, esse cara é positivo, esse é negativo. Então, isso daqui vai ficar negativo. 5 vezes o 1 que tem aqui é 5. X vezes x, x ao quadrado. Então, esse monômio vezes esse polinômio vai dar 15x menos 5x ao quadrado. Certo, gente? Sim. Agora, esse carinha aqui, ó, vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro, ó. Vai multiplicar esse termo, este termo e este termo. O que eu preciso estar atento nessa parte? Os sinais, tá? Eu tenho sempre que trabalhar os sinais. Então, aqui, AB vezes A ao quadrado. Nesse caso, diferentemente do que a gente viu lá atrás, aqui a gente vai trabalhar termos que são diferentes. Por quê? Porque aqui a gente está multiplicando. Então, aqui, ó, eu tenho que saber que aqui é A elevado a 1 e B elevado a 1, mas que eu não preciso representar. Aqui é elevado a 1 e aqui é elevado a 1. Por que que eu tenho que saber? Porque quando eu multiplicar, eu vou ter que somar estes expoentes, tá? Então, ó, AB vezes A ao quadrado vai me dar A ao cubo B. AB vezes A ao quadrado. Aqui eu tenho o termo B, aqui eu não tenho. Mas o B não pode desaparecer, ele vai continuar lá, tá? Aqui eu vou fazer, ó, A elevado à primeira vezes A elevado à segunda. Potência de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Isso daqui é só para mostrar para vocês porque que ficou a terceira. A terceira, B. Tá certo? E da forma que eu resolvi aqui, eu vou resolver todos esses. Agora, ó, mais com mais dá mais. AB vezes 8A. Então, AB vezes 8A. Aqui na frente tem o 1. 1 vezes 8, 8. AB vezes A ao quadrado B. Mais com menos, menos. AB vezes 17. Então, vai dar 17A, porque aqui eu tenho o termo A, mas aqui eu não tenho. Então, vou manter o A. B a primeira vezes B a primeira vai dar B ao quadrado. AB vezes 1, mais com mais dá mais. AB vezes 1 vai dar AB. Então, o resultado dessa multiplicação deste monômio por este polinômio é este. Agora, aqui, se vocês repararem, eu tenho uma soma algébrica. Eu posso ver se tem termos semelhantes. Se tiver termos semelhantes, eu posso fazer a redução deste polinômio. No caso aqui, ó, A ao cubo B mais 8 ao quadrado B menos 17AB ao quadrado mais AB. Aqui, ó, não tem nenhum termo que se repete. Então, eu terminei o meu exercício. Dúvida, gente? Por enquanto, não. E os outros, se não falaram nada, é porque estão entendendo tudo, certo?
Vamos lá, página 153. Então, isso que a gente está vendo é multiplicação de um monômio por um polinômio. Agora a gente vai ver a multiplicação de um binômio por um binômio. Repara que vai ficando complexa a coisa. Então, se não faz exercício que é proposto, se não assiste às aulas, e eu recomendo que vocês assistam sempre aulas online, porque aí quando vocês não entenderem, vocês podem me perguntar na hora, que é diferente de assistir o vídeo da aula, tá? Isso tudo vai fazer bastante diferença para vocês, porque é um conteúdo bem complexo, tá, gente? E ele vai ficar cada vez pior, tá? Então, precisa ter foco, precisa estar comprometido, saber que cada aula que perde vai fazer diferença para vocês. Então, vamos lá. Multiplicação de binômio por binômio. A figura apresentada ao lado é um retângulo de base 9 mais 4y e altura 3 mais 7. Então, ele tem uma figura aí, né? Ele tem um retângulo e aí ele deu as medidas. 9, 4y, 3x e 7. Aí ele fala assim: ela está decomposta em retângulos menores, cujas áreas valem. O retângulo 1, ele vai calcular tudo de fórmula isolada, tá, gente? O retângulo 1 aqui, ó, vale 9 vezes 3x. Calculou a área desse carinha. O retângulo 2 vale 4y vezes 3x. Base vezes altura. Isso daqui vai dar 12x ao quadrado. Ah, não, aqui é y. Aqui é 4y. 12xy. O retângulo 3 vale 9 vezes 7. O retângulo 4 vale 4y vezes 7. Então, ele achou a área de cada retângulo. Para saber a área total, ele vai somar todos esses carinhas, tá? Essa é uma forma de obter a área da figura. Uma outra forma é fazer a base vezes a altura. Então, aqui, ó, área. Por esse método aqui, ó, a área vai ser 27x mais 2xy mais 63 mais 28y. Deixa eu arrumar aqui. Mais 28y. A gente tem um outro método. Que método que é? Fazer base vezes altura. 9 mais 4y vezes 3x mais 7.
Esse cara é a base, esse cara é a altura. Até aqui, galera, estão entendendo as representações? Mais ou menos. Tá. Eu tenho dois processos para fazer. Perdendo meio o fio da meada porque eu só tô escutando, mas quando eu for ver o vídeo, talvez eu entenda um pouco melhor. Então, eu tenho dois processos. Um é calcular cada um desses, ó. Cada parte. Para quê? Para saber a área total, né? Então, eu fiz aqui, ó, parte por parte. Fiz o quadradinho 1. No quadradinho 1, 9 é a base, 3x é a altura. No quadradinho 2, aqui, ó, 4y é a base, ó. O quadradinho 2 é esse carinha aqui, ó. E 3x é a altura dele. Fiz um vezes o outro. No 3, eu tenho aqui, ó, 9 é a base, que ele deu aqui em cima, ó. E a altura dele é 7. Então, eu vou fazer base vezes altura. Achei 63. No quadradinho 4, a base é 4y. A altura é 7. Vou fazer base vezes altura. Achei 28y. Uma coisa que é um agravante. Não ter estudado conceitos anteriores que são somados a novos conceitos nos anos futuros, tá, gente? Isso complica um pouco a vida de vocês. Essa é uma forma de encontrar a área, né? Mas tem uma outra forma de encontrar a área também. Qual é essa outra forma? É multiplicar binômio por binômio. Por que binômio? Porque esse lado aqui, ó, a altura desse lado, ela não é só 3x. Ela é o quê? 3x mais 7, porque é a medida do quadradinho 1 mais a medida do quadradinho 3. Essa base aqui, ó, ela não é só a medida do quadradinho 1, ela é a medida do quadradinho 1 mais o quadradinho 2. Então, é 9 mais 4y, tá? Agora, essa primeira parte eu fiz dessa forma. Vou resolver esta segunda forma de resolver. Então, eu posso fazer de forma isolada, parte por parte, para achar a área. E eu também posso fazer multiplicando a base vezes a altura direto. Então, eu posso fazer aqui, ó, base, que era 9 mais 4y, vezes a altura, que é 3x mais 7. Opa! 3x mais 7. O que eu tenho que enxergar é, agora eu não tenho um monômio multiplicando um binômio, eu tenho um binômio multiplicando outro binômio, tá? Então, esse carinha aqui, ó, vai multiplicar este e este. E este carinha aqui vai multiplicar este e este. Vou fazer a multiplicação para achar a área daquele retângulo, agora de uma forma diferente. 9 vezes 3x, 27x. 9 vezes 7, ó, mais aqui e mais aqui, 63. 4 vezes 3, 12. Ó, mais com mais, vai ser mais. 4 vezes 3, 12. Y vezes x, yx. Ou xy. Coloco na fórmula. Coloco de forma alfabética, que vem primeiro, xy. 4 vezes 7, 4y vezes 7.
mais 28. Y. Se você comparar lá no livro com aquilo que ele fez somando todas as formas, né, parte por parte, ele chegou na resposta. Isso que eu estou fazendo, gente, é esse exemplo aqui, tá? Então, quando ele somou parte por parte, ele achou a área de parte por parte, depois somou, ele chegou na resposta 27x mais 12xy mais 63 mais 28y. Quando ele resolveu depois, fazendo binômio por binômio, que foi o que eu fiz agora, ele chegou na resposta 27x mais 12xy mais 63 mais 28y. Ele chegou na mesma resposta. A única coisa que ele fez foi trabalhar por caminhos diferentes. Como ele ia calcular a área, aqui, ele poderia ter feito dessas duas fórmulas. Calcular a área de cada quadradinho e depois somar tudo, ou fazer direto, base vezes altura, tá? Vamos resolver os exemplos que estão lá embaixo. Que aí não tem essa figura geométrica, vocês vão conseguir enxergar melhor a multiplicação de binômios, tá? No quadradinho azul aí, tá falando assim. No quadradinho azul tá falando, para multiplicar dois binômios, multiplique cada termo de um deles pelos dois termos do outro e adicione os resultados. Grifa isso, que isso é a forma que você vai usar para fazer a multiplicação dos binômios. Vamos lá, vamos resolver os exemplos que ele deu aí embaixo juntos. Então, eu tenho aqui, ó, 5x mais 7 vezes x mais 2. Vamos resolver isso. Ele fala lá no quadrinho que para eu multiplicar dois binômios, né? Eu vou multiplicar cada termo de um deles pelos dois termos dos outros. Então, eu vou pegar cada termo aqui e vou multiplicar pelos dois termos desse. Vou pegar esse termo aqui e multiplicar pelos dois desse. Certo? Vamos lá, gente. Vamos começar. 5x vezes x vai dar 5x ao quadrado. 5x vezes mais 2 vai dar mais 10x. Mais com mais é mais. 7 vezes x, 7x. Mais com mais é mais. 7 vezes 2, 14. Dá para simplificar isso aqui? Dá, porque aqui eu tenho dois termos semelhantes. Então, esse cara aqui vai ser 5x ao quadrado mais 17x mais 14. Terminei a minha multiplicação. Certo, galera? Entenderam o que eu fiz? Sim. João, entendeu? Sim. Tá. Vamos resolver um outro exemplo agora.
y menos 5 vezes y mais 12. Então, esse carinha aqui, ó, multiplica este termo e este termo. E esse carinha aqui multiplica este e este. Então, aqui, y vezes y vai dar y ao quadrado. Y vezes 12 vai dar 12y. Esse cara é positivo, mas com mais dá mais 12y. Menos com mais dá menos. 5 vezes y, 5y. Menos com mais dá menos. 5 vezes 12 vai ser igual a 60. Tem termo semelhante? Tem. Esse carinha aqui. Y ao quadrado mais 7y menos 60. Esse aqui é o resultado da multiplicação. Tudo bem, gente? Sim. 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 Reparem que eu fiz todo o processo de multiplicação, né? Mas eu não parei aqui. Eu fiz a simplificação dos termos, tá certo? E aí eu cheguei em 7y. Então, o resultado não é este. O resultado é este. Este é parte do processo. Esse é o resultado final, tá? Vamos ver o terceiro exemplo que ele fez aí. O terceiro exemplo é A menos 6B vezes 1 menos 9A. Então, este vezes este e vezes este, e esse vezes esse e vezes esse. A mais e mais, né? Então, A vezes 1, A. A vezes menos 9A, menos 9, menos 9A ao quadrado. Menos 6B vezes 1, menos 6B. Menos com menos dá mais. 6 vezes 9, 54. B vezes A, B. Só representei AB e não BA, porque pela ordem alfabética A vem antes de B, tá? Aqui, dá para simplificar isso daqui? Tenho termos semelhantes? Não tenho termo semelhante. Aqui eu tenho A a primeira, aqui eu tenho A ao quadrado, aqui eu tenho B a primeira, aqui eu tenho AB. Então, eu cheguei no fim. O resultado dessa multiplicação é A menos 9A ao quadrado menos 6B mais 54AB. Certo, galera? Dúvidas? Por enquanto, não. Não. Rafa, João, dúvidas? Não. Tá. Na apostila, na página 154, a gente ainda tem os minutinhos. Comecem a fazer o exercício 1. Se tiverem dúvidas,
É só me chamar que a gente resolve junto na lousa. Tudo certo aí, gente? Professora, uma pergunta. Ah, Na B, quando a gente vai multiplicar o 7 pelo y ao quadrado, fica 7y ao quadrado normal? 7y ao quadrado normal. Professora, eu tô com um pouquinho de dúvida na D. A D, eu quero que vocês tentem pensar. Porque um pouquinho de dúvida é assim, é olhar e falar, nossa, isso aqui é muito difícil. Então, eu quero que vocês tentem fazer a D. Não faz mal que vão fazer errado, mas eu quero que vocês pensem e tentem fazer. Lembrando que vocês estão fazendo uma multiplicação, tá, galera? A D eu tinha certeza que ia ter dúvida. Mas eu quero que primeiro vocês tentem fazer.
Ô, galera, o nosso horário já deu. Eu quero que vocês tentem fazer AD, não olhem e não desistam. Não faz mal que vai fazer errado, mas é importante que tentem fazer, tá? Eu vou deixar a lição de casa lá no Schools, tá bom? Então, até mais ou menos 13h, entrem. Se não forem entrar agora, porque eu já vou postar, mas se não forem entrar agora, até 13h, entrem para ver, para fazer a lição de casa, tá bom? Tá. Até mais, gente. Tchau, professora. Tchau, professor.